Eu quero chamar a sua atenção aqui para um assunto que, a meu ver, é de extrema relevância para todos nós. Nesse trabalho do despertar da consciência, desse florescer da verdade sobre você, da verdade sobre nós mesmos. Nós não precisamos saber como, por exemplo, um coração funciona. A não ser que você seja um cirurgião cardíaco, você não precisa entender como o coração funciona. Mas um cirurgião cardiovascular precisa saber como o coração funciona. Ele tem que entender tudo sobre o coração. Essa é a sua especialidade. Aqui na vida, nós não precisamos saber sobre muitas coisas. Não precisamos aprender sobre muitas coisas. Quando você quer fazer uma viagem, você compra uma passagem aérea, embarca em um avião comercial e o avião decola. Um piloto precisa saber como funciona uma aeronave. Um cirurgião tem que conhecer sua especialidade. Se a sua cirurgia é de coração, ele tem que ser um especialista. Se é de olhos, ele tem que ser um especialista. Repare, esse assunto não é para você, porque você não trabalha nessa área. Você não precisa conhecer isso. Agora, na vida, todos nós precisamos da compreensão da verdade sobre nós mesmos. Nós estamos lidando com algo que, a não ser que tenhamos essa compreensão, continuaremos na ignorância. E aqui a ignorância representa confusão, desordem, conflito, problema, sofrimento. Um assunto aqui que nós precisamos compreender, cabe a cada um de nós termos disso uma direta visão, uma clareza, uma compreensão profunda, é a verdade sobre nós mesmos. Assim, não é dispensável de nós a necessidade desse estudar, desse aprender sobre nós, sobre quem nós somos. Você tem um coração batendo aí, seus olhos estão funcionando bem, mas se der algum problema, não é assunto seu, mas a vida sua é o seu assunto. Não é assunto de alguém, é o seu assunto. Você não entrega na mão de um especialista a sua vida. Eu me refiro à vida, à totalidade da vida, à ciência da vida, à verdade sobre a vida. Esta vida sua não é a vida do outro, não é da alçada do outro, da especialização do outro, atender aqui você. Quando você está triste, quando você está com raiva, quando está um tanto deprimido, ansioso,
preocupado, o assunto é seu, não é do outro. A verdade sobre você é uma constatação sua. Ninguém irá fazer isso no seu lugar. Ninguém irá fazer isso por você. Assim, nós temos aqui algumas perguntas. Como a mente funciona? Será que lendo um livro, estudando psicologia, ou escutando um palestrante nos falar a respeito do que ele já aprendeu sobre isso, será que isso irá nos dar essa visão? Qual será a verdade sobre você? Como você funciona? Não seria você o mais indicado para compreender a respeito de si mesmo? A respeito de si próprio? A respeito desta mecânica, o mais indicado? Na verdade, o insubstituível para a compreensão de como você funciona. É isso que estamos vendo aqui com você. Assim, a pergunta é como a mente funciona? O que é a mente? O que é esse processo em nós? Onde está presente o sentimento, a emoção, a sensação, a percepção, o pensamento? O que é o pensamento? Aqui juntos nós estamos com você trabalhando isso. A compreensão da verdade sobre nós mesmos. Algo aqui para se revelar, algo aqui para ser esclarecido. Ninguém irá fazer isso em nosso lugar. Aqui esta visão sobre o que é o pensar é uma autodescoberta, é uma autorrevelação, e nós precisamos disso. O que é o pensamento presente? O que é o sentimento presente? O que é a emoção presente? Um especialista sabe como o coração funciona, mas nós não sabemos como o pensamento funciona. Não precisamos saber como o coração funciona, mas precisamos saber porque sentimos o que sentimos, pensamos o que pensamos. Por que existe em nós esse desejo, essa preocupação, esse medo, esta ansiedade? Por que está presente em nós estados internos que nos levam a fazer coisas e a nos sentirmos impotentes diante de situações em que ficamos completamente imobilizados, sem qualquer reação? Por que fazemos o que fazemos? E por que não fazemos o que é necessário ser feito? Qual é a verdade sobre mim? Quem é esse elemento presente também na ação? Nesse assim chamado fazer ou não fazer? Quem sou eu? Por que amar alguns e odiar outros? Por que a presença da tristeza quando não quero estar triste? A presença da preocupação quando não quero estar preocupado? A presença do medo em mim quando não quero ter esse ou aquele pensamento que é, na verdade, o que está por detrás do medo, causando medo?
Por que se quero viver sem medo, tenho medo? Por que me sinto frustrado? Por que há esse problema de não saber lidar com as pessoas que eu amo ou acredito amar? Quem sou eu? Qual é a verdade sobre mim? É isso que estamos com você aqui, aprofundando. Aqui estamos trabalhando com você a ciência do despertar do seu ser, de sua real consciência. Sim, porque nós não sabemos a verdade sobre quem nós somos. Nós estamos nos confundindo e se identificando continuamente, constantemente, com uma forma de lidar com a experiência a partir de uma crença, que é a crença de ter uma consciência verdadeira aqui. Estamos lidando com uma consciência pessoal, particular, mas aquilo que chamamos de consciência é esse movimento de pensamento, que por sinal não compreendemos como ele acontece. Esta é a ilusória consciência desse mim. É a presença desta consciência do eu. Aqui a verdade da revelação do seu ser é a revelação desta real consciência. Atuar na vida em liberdade requer a presença deste ser, desta real consciência, e não desse antigo modelo de processar pensamentos, de lidar com emoções, sentimentos ou sensações. Aquilo que temos chamado de consciência é esta ilusória consciência. Aquilo que temos chamado de pensamento em nós é um processo que ocorre que desconhecemos. Nós não sabemos o que é o pensamento. E, no entanto, o pensamento é um elemento fundamental para ser compreendido. Saber lidar com os pensamentos requer a ciência da compreensão da verdade sobre o pensamento. Isso irá nos mostrar que esse elemento que quer se ocupar com lidar com o pensamento para acertar na vida é um falso eu, é uma falsa identidade, é uma ilusória identidade. Essa é a presença do pensador, desse mim. Esse é o experimentador. O experimentador do pensamento é esse pensador que pensa. Qual será a verdade sobre isso? O fato é que nós estamos lidando com uma condição de vida que não sabemos lidar com ela. A ideia de estar presente nesse instante, na experiência, sendo alguém. Alguém que pensa, alguém que sente, alguém que faz. Qual será a verdade sobre esse alguém? Estudar a si mesmo, compreender a verdade sobre nós mesmos, é algo que, de fato, nós precisamos ter ciência. Ou continuaremos na vida dentro de um movimento de inconsciência, acreditando estar consciente. Nós temos alguns momentos na vida que sentimos a necessidade desta compreensão. Mas boa parte do tempo em nossas vidas, nós passamos pela vida
apenas escapando das dificuldades, das adversidades, das complexidades que surgem. Nós estamos constantemente em um movimento de escape, de fuga, desses estados conflituosos, aflitivos, de desordem emocional, sentimental. Apenas algumas vezes nós questionamos isso. Questionamos se existe essa possibilidade de irmos além do sofrimento, além da confusão, além da desordem que se tornou nossas vidas. Por exemplo, no contexto das relações com as pessoas, da relação com as experiências, nesses desafios que a vida apresenta, nesta relação com nós mesmos. Acompanhe com calma isso aqui. Existem momentos que você se dá conta de que precisa tomar ciência de algo além de tudo isso. Esse algo além de tudo isso, alguns imaginam ser a presença de Deus, a presença da verdade, a presença de algo além desse eu, desse mim, desta pessoa. Mas mesmo assim, nós ficamos apenas na esfera do intelectualismo, da crença, da teoria. Aqui o convite é entrarmos em águas mais profundas. A presença do autoconhecimento e a ciência da revelação de Deus consiste em um trabalho direto em direção à verdade da meditação. A presença da meditação requer autoconhecimento, requer essa investigação da verdade sobre nós mesmos, requer esse estudo de como nós funcionamos, de como a mente funciona, esse estudo sobre o que é o pensamento, esse estudo sobre o que é a vida nesse momento, nesse contato com ele ou ela. E tudo isso requer um olhar direto, sem teorias, sem conceitos, sem crenças. Portanto, não se trata de um olhar através de palavras, de símbolos, de imagens, como temos quando estamos apenas lendo sobre isso. A leitura de um livro se traduz em seu cérebro como imagens, representações mentais, símbolos, mas estamos lidando apenas com palavras. Nós precisamos saber a verdade sobre o que é meditação. A meditação é uma aproximação de si mesmo a partir do autoconhecimento, tendo uma visão direta de como nós funcionamos, de como você funciona. É você se dando conta de suas reações nesse instante. Essa é a beleza de se auto-observar. É interessante aqui a expressão se auto-observar. Não se trata de um elemento olhando para si próprio na tentativa de alterar, mudar ou modificar alguma coisa. Aqui, se auto-observar significa ficar ciente, cônscio, ter clareza de como você funciona.
como nós funcionamos, nos tornamos cientes disso pela autoobservação. E o que é autoobservação? É olhar, é observar. Não é olhar para condenar, para criticar aquilo que se passa aí, dentro de você. É olhar para tomar ciência. Assim, o que é esta aproximação desse estudo de nós mesmos, desta compreensão sobre quem nós somos? Um cirurgião precisa estudar o que é o coração, como ele funciona. Aqui, a aproximação desse estudo de nós mesmos é estudar como você funciona. Aqui, a primeira aproximação desse estudo de nós mesmos é olhar, observar, ficar ciente de como o pensamento funciona. Apenas ficar ciente do pensamento, ficar ciente da emoção, do sentimento, do modo como o cérebro percebe, como ele se dá conta das percepções. O que é esse olhar? É o olhar sem interferir. O que é esse estudar a nós mesmos? É apenas observar como funcionamos. Não é interferir com isso. Não é tentar mudar isso, alterar isso. A presença de um olhar sem qualquer envolvimento nesse olhar, isso põe fim à ilusão desse mim, desse eu, desta pessoa. Porque todo comportamento da pessoa, desse mim, desse eu, é para interferir. As suas reações são reações que vêm do passado, para avaliar, julgar, comparar, gostar, não gostar. São reações que vêm para interferir. É assim que nós temos funcionado neste eu, neste mim. Aqui estamos vendo o que é a verdade sobre o autoconhecimento, que é apenas se dar conta das reações sem se envolver com elas. Então, nesse momento, se abre um espaço, e esse espaço é o espaço da meditação. Há algo presente na meditação, e esse algo é esse espaço. Assim, quando a mente se aquieta para observar, ela silencia. E nesta quietude se abre esse espaço. E nesse momento ocorre um rompimento com esse velho modelo do eu, desse mim, desse ego. Assim nós estamos diante de um novo aprender. Esse aprender é o constatar como a mente funciona. Isso é o fim desta conhecida mente. Isso é o fim desse modelo, desse velho modelo da mente. Como nós temos funcionado, como estamos funcionando. Uma vez que a mente se aquiete, o silêncio está presente, e esse espaço, que é o espaço da meditação, esteja aqui, e esse espaço da meditação surja, algo novo surgindo. Esse algo novo é a presença desta inteligência, é a presença desta real consciência. Uma visão da vida livre do passado, livre desse padrão de pensamento que se repete, sempre nesse formato
que é o formato desta ilusão de alguém que gosta, que não gosta, que compara, que aceita, que rejeita. Podemos descobrir o que é olhar para esse instante, para aquilo que está acontecendo externamente e também internamente, sem se envolver nesse olhar. Esta é a aproximação do autoconhecimento. Nós não temos qualquer dificuldade de olhar para uma flor. Você apenas olha. Mas no momento em que um pensamento surge sobre a flor, a partir desse momento não há mais esse olhar. Nesse momento temos a interferência desse mim. A ideia, o pensamento, o conceito sobre a flor cria uma separação. Então temos a flor e esse conceito. Esse conceito nasce desse fundo, que é o observador, se separando da visão. Nesta divisão, temos a presença do eu. Aqui estamos com você descobrindo o que é olhar sem esse eu, sem o pensamento, sem a interferência de crenças, opiniões, ideias. Essa é a presença da meditação. Presente em razão desta visão nova que estamos nesse instante colocando sobre nós mesmos, sobre estas reações que estão presentes aqui. A visão da verdade sobre Deus é a visão da verdade sobre a ilusão desse eu, deste ego, deste mim. Aqui juntos estamos aprofundando isso. A beleza desse encontro com a realidade de Deus. Aquilo que alguns chamam de o despertar da consciência ou iluminação espiritual. É a ciência da vida, é a ciência do seu ser, é a ciência de Deus. Esse encontro com a vida como ela acontece, esse encontro com todo esse movimento interno também, como ele surge, sem qualquer envolvimento de uma identidade que vem do passado para interferir com isso. Se isso está presente, nós temos a presença da meditação. Nós temos a presença desse novo olhar para a vida, desse novo olhar para nós mesmos. É esta compreensão que precisamos ter na vida. Nem todos são cirurgiões, ou médicos, ou pilotos de aeronaves, mas a vida é algo que está presente, é a realidade de todos. Tomar ciência desta realidade, que é a realidade da vida, requer a presença de uma visão sobre nós mesmos. É fundamental a compreensão do autoconhecimento, da beleza desse encontro com a meditação. Assim, o que é meditação? O que é esta ciência? A compreensão disso é a verdade da revelação de Deus, da revelação divina. É isso que estamos trabalhando aqui com você, nesses encontros. A real vida é a vida em Deus.
não é a vida de alguém em Deus, é a realidade de Deus. Isso é a vida. Isso requer a presença da verdade, do autoconhecimento e desta ciência sobre a meditação. Nós temos aqui no canal uma playlist sobre esse assunto. A verdade do autoconhecimento e a real meditação de uma forma prática. Assim, o propósito desses encontros aqui consiste nesta visão real da vida, nesta visão real de Deus. Nós temos encontros online aqui nos finais de semana, onde estamos sábado e domingo trabalhando isso com você. São 2 dias juntos. Quero deixar aqui um convite para você. Você tem aqui na descrição do vídeo o nosso link, o WhatsApp, para participar desses encontros online nos finais de semana. Fora esses encontros, temos encontros presenciais e também retiros. Se isso é algo que faz algum sentido para você, já fica aqui um convite, já deixa o seu like, se inscreve no canal. Coloca aqui no comentário, sim, isso faz sentido. Ok? E a gente se vê. Valeu pelo encontro e até a próxima. Nós precisamos saber, na vida, qual é o lugar real do pensamento. Que lugar real o pensamento deve ter? De outra forma, estaremos sempre sendo vítimas desta psicológica condição, que é a condição desse movimento do pensamento, se processando de uma forma inconsciente, mecânica, automática em cada um de nós.